você já entendeu essa parte, tá ótimo, porque vai funcionar assim para todos os outros modal verbs. Hey guys, how's it going? My name is Ana e eu sou professora de inglês há alguns anos, então resolvi criar esse canal para compartilhar um pouco do que eu sei e do que pode ser útil para vocês que estão tentando aprender inglês. Então, se você está interessado ou interessada, fica aí para saber o que são modal verbs. E fica até o final se você quiser me ver explicando uma piada intraduzível da série How I Met Your Mother. E eu sei, já fiz essa 500 milhões de vezes, mas é que eles usam muitas piadas assim nessa série. Enfim, se vocês tiverem alguma outra que vocês queiram saber, me manda aí nos comentários como sempre. Então, vamos lá. O que são modal verbs? Vocês já devem ter ouvido eles em algumas frases em inglês, por exemplo, will, can, could, would, should, may, might, shall, have to. Enfim, existem muitos. Must, quase esqueci do must. E eu acho importante começar explicando para vocês que diacho são modal verbs. Modal verbs, ou verbos modais, se for traduzir para português, são verbos que você... a moto. Ou verbos modais, se eu for traduzir para português, são verbos que você coloca antes do verbo principal de uma frase e eles vão modificar o significado desse verbo um pouco. Take a shot every time I say verbo. Então, se eu pegar o verbo modal will, por exemplo, a gente já viu ele num vídeo anterior, vou deixar aqui em cima. É aqui? Talvez seja aqui. Não sei. Algum lugar aqui em cima. Então, se a gente pegar o will e colocar ele na frente de outro verbo numa frase, ele vai modificar esse verbo para o futuro, deixando aquele verbo com sentido de futuro. Então, se eu falar I eat fruit, eu tô falando eu como frutas, no presente. Agora, se eu colocar o will antes do eat, I will eat fruit, eu tô falando eu comerei frutas, no futuro. Então, ele modificou o verbo eat, comer, para o futuro. She walks on the beach. Ela caminha na praia. Se eu colocar o will antes, she will walk on the beach. Ela vai andar na praia. Ela andará na praia. Meu Deus, não tinha moto até agora. We go home by car. Nós vamos para casa de carro. We will go home by car. Nós iremos para casa de carro. Ou nós vamos ir, que a gente fala em português hoje em dia também. I'll be back. Beleza, mas essas frases elas são na afirmativa. E quando eu quero falar que algo não vai acontecer ou perguntar se algo vai acontecer? Negativa e interrogativa. Pegando o exemplo do I eat fruit, no caso da negativa e da interrogativa, a gente teria que pegar o verbo auxiliar do para nos ajudar. Então, na negativa ficaria I do not eat fruit, para contrair. I don't eat fruit. E na interrogativa, a gente precisa colocar o verbo auxiliar do na frente do sujeito I. Então, ficaria do I eat fruit. Isso, gente, confunde muito a cabeça do brasileiro, tá? Porque quando a gente vai fazer perguntas em português, a gente só muda a entonação. Nada muda na frase. Eu como frutas. Eu como frutas? Então a gente só sabe que é uma pergunta por causa da entonação. Em inglês a gente sabe porque tem um verbo auxiliar no começo da frase. Tá, mas o que isso tem a ver com modal verbs? Calma, vou explicar. Quando a gente tem um modal verb na frase, a gente não vai precisar do do como verbo auxiliar. A gente não vai precisar de mais nenhum outro verbo auxiliar, porque a gente pode usar o modal verb como verbo auxiliar daquela frase. Então, para fazer a negativa de she will walk on the beach, é só colocar o not depois do will. She will not walk on the beach. Ou, para contrair, she won't walk on the beach. Sim, won't é a contração de will not. What if this Obi-Wan comes looking for him? He won't. I don't think he exists anymore. He died about the same time as your father. E para formular a pergunta, do mesmo jeito que a gente colocaria o do na frente do sujeito, a gente vai colocar o will. Will she walk on the beach? Resposta curta, yes she will, ou no she won't. E se você já entendeu essa parte, tá ótimo, porque vai funcionar assim para todos os outros modal verbs. English is easy! Nesse vídeo eu ainda vou falar do would, can, could e should. Mas ainda existem alguns outros modal verbs que eu falei lá no começo. Se vocês quiserem parte 2 do vídeo, já sabe, deixa nos comentários. E se você não se inscreveu ainda, qual foi, bro? É de graça. É desse lado? É desse lado.
Eu ainda não sei os lados, tá, gente? Eu ainda sou bem nova nisso. Então agora vamos para o would. Would é um pouco mais difícil de explicar, porque ele não tem uma tradução exatamente em português. Se eu fosse tentar traduzir ele para o português, ele seria aquele ia, que a gente coloca no fim dos verbos numa frase. See what I did there? Ele seria esse ia no fim do verbo, que é o futuro do pretérito em português. Mas aquela história, gente, melhor tentar não traduzir. Então, ser em inglês é be, correto? Então, seria em inglês é would be. Se eu tivesse nascido na Colômbia, eu seria colombiana. If I had been born in Colombia, I would be Colombian. Shakira. E o would também pode ser abreviado, aí ele vira uma apóstrofe D. I'd be Colombian. Like you come from Colombia. Ela gostaria de ir na praia. She would like to go to the beach. Eles iam preferir viajar de carro, ou eles prefeririam viajar de carro. They would prefer to travel by car. Você faria um bolo se ela te pedisse. You would make a cake if she asked you to. Eu iria com você, mas eu tô ocupada. I would go with you, but I'm busy. E como eu disse antes, na negativa seria só colocar o not depois do would. Então ficaria she would not like, ou para contrair, she wouldn't like. They wouldn't prefer, you wouldn't make a cake, I wouldn't go with you. E para formular uma pergunta ou falar na interrogativa, é só jogar o would para antes do sujeito. Would she like to go to the beach? Would they prefer to travel by car? Would you make a cake? Would I go with you? E é basicamente isso. Get you anything? Is there anything you'd like? Yes. I would like to see my drawing. Entrando agora no can. O can serve para expressar habilidade ou possibilidade. Então ele pode ser usado para dizer, por exemplo, she can drive, ela sabe dirigir ou ela tem essa habilidade de dirigir, ou I can meet you tomorrow at 6. Eu posso te encontrar amanhã às 6. Eu tenho essa possibilidade. Exemplos na afirmativa. I can try to be there at 3. Eu posso tentar estar lá às 3. We can book the hotel after buying the tickets. A gente pode reservar o hotel depois de comprar as passagens. He can skateboard. Ele sabe andar de skate. Ele tem essa habilidade de andar de skate. They can speak Portuguese. Eles sabem falar português. E na negativa, aquela história. I cannot try to be there at 3. Ou I can't try to be there at 3. Eu não posso tentar estar lá antes das 3. We can't book the hotel after buying the tickets. A gente não pode reservar o hotel depois de comprar os tickets, as passagens. He can't skateboard. Ele não sabe andar de skate. They can't speak Portuguese. Eles não sabem falar português. Okay, if I can't do that, can I give the guy a call? E agora vamos falar do amigo do can, que é o could. Então o could, ele pode servir para ser o passado de can, pegando o mesmo exemplo anterior. He can skateboard. Ele tem a habilidade de andar de skate. He could skateboard when he was a teenager. Ele tinha a habilidade de andar de skate quando ele era um adolescente. Mas ele também pode servir como uma junção de can com would. See? There's a reason for the order I do things. E como eu expliquei antes, o would pode ser usado como o ia, que a gente coloca no fim dos verbos. Então, could é usado como poderia. Isso serve para dar sugestões, falar de possibilidades que não vão ser tomadas, fazer pedidos e, como eu expliquei antes, como passado do can. Dessa vez eu vou dar alguns exemplos misturados, porque eu acho que já deu para entender a questão da negativa e da interrogativa. Could you close the door on your way out? Você poderia fechar a porta quando você sair? I could go to the party, but I don't want to. Eu poderia ir na festa, mas eu não quero. It was very dark, so she couldn't see very well. Tava muito escuro, então ela não conseguia ver muito bem. Ela não podia ver muito bem. I couldn't agree more. Eu não poderia concordar mais. We could go to the beach tomorrow. A gente poderia ir na praia amanhã. Quem me dera ser um peixe. Could you grab me a coffee? Okay, I like it with lots of sugar. Thanks a lot. And last, but not least, por último, mas não menos importante, eu gostaria, I would like to, falar com vocês sobre o should. O should, ele é muito usado para dar sugestões fortes ou conselhos, advice. You should exercise more. Você deveria fazer mais exercício. Se fôssemos traduzir, ele funcionaria como deveria.
She should go see a doctor if she's not feeling well. Ela deveria ver o médico se ela não tá se sentindo bem. You shouldn't go out during the pandemic. Você não deveria sair durante a pandemia. No, you shouldn't. Okay? If you're doing it, stop. Should I talk to her? She seems mad. Eu deveria falar com ela? Ela parece estar meio brava. They should arrive tomorrow, but I'm not sure. Eles deveriam chegar amanhã, mas não tenho certeza. I shouldn't stay out in the sun too long. Eu não deveria ficar no sol tanto tempo. What are you doing here? I just came by to say hi, let you know I'm ready to come back to work. You shouldn't be here. I'll work full-time, half-time. And that's it. Na verdade, não é. Eu preciso acrescentar mais uma coisa que talvez alguns tenham percebido e alguns não. Os modoverbs, eles têm conjugação igual para todos os sujeitos. Pode ser I, you, he, she, it, they, we, o outro you. Eles não mudam. E os verbos que vêm depois deles também vão ficar na forma base sem o to. Então, se eu pegar o verbo to play e for usar com o can ou com qualquer outro dos modoverbs, não importa o sujeito, ele vai ficar play. I can play the guitar. You can play the guitar. He can play the guitar. She can play the guitar. We can play the guitar. Enfim, you get the idea. Então, com modoverbs, a gente conjuga tudo sempre igual. See? English is easy. Well, easier than Portuguese, at least. Mas agora, vamos para a parte que interessa. Marshall! What the hell? How did you... No questions asked. I broke federal law drilling you out of that mailbox. Hey, I was a man in need. I know. You were a priority male. You said you'd stop doing that joke after the editor of Bazooka Joe Comics rejected it. That man is a comedy snob. Nessa cena, o Ted ficou preso dentro de uma caixa de correio. E aí ele pediu ajuda pro Marshall. E aí quando o Marshall tava zoando ele falou assim: I was a man in need. Eu era um homem necessitado nesse momento. Problemas técnicos novamente, Ana. A câmera não consegue esperar eu terminar de gravar o vídeo. Tipo, literalmente, nos últimos minutos. E aí o Marshall fala: I know. You were a priority mail. Acontece que mail, escrito assim em inglês, é correio. Então, priority mail seria correspondência de prioridade. Acontece que mail, escrito assim, é macho ou do sexo masculino. E aí ele fez esse trocadilho, que o Ted era um priority male. Porque ele falou que he was a man in need, so he was a priority male. Mas mail de correio também, porque eu tava preso dentro da caixa de correio. Sabe que eu devia parar de explicar piadas, né? Porque quando essas piadas aparecem na série, eu rio. Mas aí eu vou explicar elas e elas são péssimas. Well, that's all for today, folks. I hope you liked the video. If you did, be sure to like and subscribe and activate the little bell icon in the end. It helps me a lot. Yeah, like, share, and subscribe. That's it. See ya. My hair is honestly so greasy. Oh my god. Hope you don't notice.